Jurados e negociação no sistema multiportas. Contexto da obra e a primeira chave de leitura. A versão clássica de 12 Homens e uma Sentença é de 1957. Foi dirigida por Sidney Lumet, em seu primeiro longa-metragem a partir do texto de Reginald Rose, que antes havia sido apresentado como Teleplay em Studio One, da CBS, em 1954. A adaptação para o cinema ganhou força quando Henry Fonda se interessou pelo papel do Jurado 8 e coproduziu o filme. A obra se consolidou como clássico do drama judiciário e, mais tarde, foi preservada pela Library of Congress no National Film Registry. O enredo é simples no desenho e enorme na execução. 12 jurados precisam decidir se um rapaz acusado de matar o próprio pai deve ser considerado culpado ou não. O ponto dramático não está em descobrir quem matou, mas em desmontar à pressa os preconceitos e as certezas frágeis que costumam entrar numa sala antes mesmo de a razão sentar. É por isso que o filme funciona tão bem como estudo de prova, elemento usado para convencer o julgador, de persuasão e de deliberação coletiva. A versão mais recente é de 1997, feita para a televisão e dirigida por William Friedkin, exibida pela Showtime. Ela conserva a espinha dorsal da história, mas atualiza o ambiente social com um elenco racialmente mais diverso, uma encenação mais naturalista e uma duração maior. O grupo continua masculino, mas a composição social do júri e a leitura das tensões raciais ficam mais evidentes. O Jurado 8 passa a ser interpretado por Jack Lemmon, e o Jurado 3 por George C. Scott. A diferença principal entre as duas versões, portanto, não é a solução do caso, mas o clima social da sala. Em 1957, a obra conversa fortemente com o medo político, a responsabilidade cívica e o ambiente da era McCarthy. Em 1997, a releitura acentua a diversidade do júri e algumas tensões raciais e culturais que no filme original apareciam mais filtradas por preconceito de classe e de origem social. Aqui cabe um cuidado jurídico importante para a comparação com o direito brasileiro. A fala dublada que traduz a acusação como homicídio qualificado por motivo torpe não deve ser lida como correspondência literal ao nosso Código Penal. No roteiro original, o juiz fala em murder in the first degree e premeditate de homicídio, isto é, categorias próprias do direito penal dos Estados Unidos. Em outras palavras, associar imediatamente essa abertura a motivo torpe, ou motivo fútil, do direito brasileiro é arriscado. A comparação aqui é apenas analógica. O conflito em duas camadas. A estrutura do conflito no filme funciona em dois planos ao mesmo tempo. No plano processual, existe o caso penal. Um jovem acusado de matar o pai, sob a exigência de veredito unânime e na versão de 1957, sob a sombra expressa de pena de morte obrigatória em caso de condenação. No plano deliberativo, existe outro conflito, que é o mais interessante para a análise do filme. O choque entre 12 homens que precisam atribuir sentido às provas, medir a força dos testemunhos e decidir se a dúvida é razoável ou não. É esse segundo conflito que move a narrativa. As partes diretamente envolvidas dentro da sala são os próprios jurados, porque são eles que disputam interpretações e votos. Mas há influenciadores indiretos fortíssimos. O réu ausente, o pai morto, o velho do andar de baixo, a mulher da janela, a orientação inicial do juiz, a figura do guarda, a ameaça da pena capital e, acima de tudo, os repertórios pessoais de classe, raça, paternidade, velhice, masculinidade e frustração que cada jurado traz consigo. O conflito, então, não é só sobre a prova, é também sobre quem cada jurado é quando olha para a prova. O ambiente ajuda a transformar divergência em tensão. A sala é fechada, quente e visualmente opressiva. No ensaio da Library of Congress, a análise destaca que Sidney Lumet foi alterando lentes e ângulos para que o espaço parecesse cada vez menor, produzindo sensação de clausura. No próprio roteiro, o desconforto com o calor e a atenção ao ventilador aparecem como parte da cena. Isso não prova juridicamente nada, claro,
mas cinematograficamente funciona como metáfora de fadiga decisória, cansaço mental que piora a qualidade da decisão, e irritabilidade coletiva. A escalada é muito precisa. O grupo começa em 11 votos pela culpa contra 1 pela absolvição, com o jurado claramente apressado porque quer ir ao jogo de beisebol. Daí o debate evoluir para provocações, gritos, um quase ataque físico, mudanças de coalizão e, no auge, um discurso abertamente preconceituoso que leva os demais a se afastarem fisicamente do orador. O filme mostra com uma clareza quase didática como o conflito sai da superfície dos fatos e desce para ego, identidade e trauma. Os 12 jurados e o centro de gravidade do debate. O próprio roteiro avisa que as notas sobre os personagens são breves porque eles seriam revelados pelo diálogo e pelas ações. Isso é exatamente o que acontece. O júri não é um bloco homogêneo, é uma coleção de temperamentos, medos e vícios cognitivos, atalhos mentais que podem distorcer a análise. O jurado 1, o presidente do júri, é procedural e inseguro. Ele quer ordem, mas não tem grande autoridade natural. Sua função é mais administrar a mecânica da votação do que liderar intelectualmente o grupo. O jurado 2 é tímido, vacilante e muito influenciável. Sua dificuldade é sustentar opinião própria diante de homens mais dominantes. O jurado 3 é o oposto. Forte, opinativo, agressivo, acostumado a impor a própria vontade com um traço quase sádico no desenho do roteiro. É também o personagem mais capturado pela projeção emocional. Ele não julga só o réu, julga o próprio filho dentro do réu. Quando diz que o filho fugiu de uma briga aos 9 anos, que ele tentou fazer dele um homem, e que não o vê há 2 anos, o filme entrega a chave do seu endurecimento. O jurado 4 é o racionalista do grupo. Crocker, elegante, seguro de si, fala bem, confia nos fatos e tem horror do comportamento desorganizado dos demais. O risco do jurado 4 não é o preconceito explosivo, mas a confiança excessiva na coerência aparente da prova. O jurado 5, mecânico jovem vindo do slum, é o personagem que sente no corpo o peso do estigma social. Ele se cala muito no início porque sabe que qualquer reação sua pode ser lida como confirmação do preconceito alheio. Quando finalmente fala sobre o uso do canivete, ele muda o jogo porque traz experiência concreta, não pose. O jurado 6, pintor de casas, é lento, honesto e cuidadoso. Ele demora para formular, mas quando percebe injustiça de trato, reage com firmeza moral. O jurado 7 é o retrato da pressa irresponsável. Vendedor, espalhafatoso, quer acabar logo porque tem ingresso para o jogo e muda de posição com superficialidade. Sua fala incomoda porque mostra o que há de mais feio numa deliberação: tratar a vida alheia como compromisso incômodo da agenda. O jurado 8 é o eixo ético do grupo, arquiteto, quieto, gentil, forte sem ser teatral, um homem que busca a verdade e quer justiça. O jurado 9, idoso aposentado, é suave, observador e profundamente humano. Ele reconhece coragem moral quando a vê e se torna o primeiro aliado do jurado 8, justamente porque enxerga o valor de alguém ter se disposto a pensar sozinho contra todos. O jurado 10 é amargo, hostil e abertamente preconceituoso. O roteiro o descreve como um homem que antagoniza quase à primeira vista e atribui pouco valor à vida humana fora da sua. Ele é importante porque torna explícito o que em outros ainda aparece disfarçado. O jurado 11, relojoeiro e refugiado europeu, fala com sotaque, é humilde, mas profundamente compromissado com justiça. Tendo sofrido injustiça, leva a sério o rito democrático e se indigna quando vê alguém brincar com ele. O jurado 12, publicitário, pensa em gráficos, porcentagens e impressões superficiais. É rápido no raciocínio decorativo, mas frágil na compreensão humana. Por isso oscila bastante. O jurado 8 é o personagem central da mudança porque ele faz a transição do grupo da opinião para o exame, da pressa para o método e da certeza para a dúvida qualificada. O ponto decisivo é este: ele não afirma saber que o réu é inocente, ele afirma não estar convencido o bastante para condenar. Isso muda completamente o registro do debate. Ele não entra como dono da verdade, entra como defensor da dúvida razoável.
Essa postura reduz resistência, porque discutir uma inocência absoluta seria muito mais difícil do que exigir seriedade antes de mandar alguém morrer. A estratégia argumentativa dele é excelente porque é cumulativa e não messiânica. Primeiro, ele pede tempo. Depois, busca um único aliado. Em seguida, fragmenta a grande certeza em pequenas incertezas. A exclusividade do canivete, a mecânica do golpe, o tempo do velho, a confiabilidade da mulher sem óculos, a leitura enviesada das condutas do réu. Em vez de atacar o grupo como um bloco, ele muda subgrupos, trabalha diferentes sensibilidades e aceita até dizer eu não sei, eu arrisquei um palpite, quando trata da testemunha ocular. Isso é importante porque preserva a credibilidade. Ele não finge onisciência, ele mostra método. A literatura de negociação e influência minoritária lê exatamente assim o filme, como estudo de barganha argumentativa, autoridade informal e capacidade de uma minoria coerente alterar a maioria. Essa é também a razão pela qual o jurado 8 não pode ser confundido com mediador nem com árbitro. Ele não é terceiro, ele é parte do próprio colegiado decisório. Ele tem voto, interesse institucional no resultado e assume uma posição argumentativa clara. Ele facilita a reflexão, sim, mas o faz desde dentro da disputa e com poder de votar. Isso basta para afastar a figura do mediador e mais ainda a do árbitro. As provas, as viradas e a negociação interna da sala. A cena do canivete é a primeira ruptura séria no consenso. Quando o jurado 8 mostra que conseguiu um objeto idêntico ao suposto instrumento singular do crime, ele não prova inocência. Ele corrói a aura de inevitabilidade da acusação. Mais tarde, quando o jurado 5 explica que quem sabe usar Svitblad normalmente desfere o golpe por baixo, não por cima, a discussão muda de o réu tinha uma faca. Para a narrativa acusatória sobre o uso da faca faz sentido. Em seguida, a reconstituição do trajeto do velho do andar de baixo trabalha o mesmo raciocínio. O problema não é dizer que o testemunho é impossível, mas mostrar que ele talvez não seja seguro o bastante para sustentar uma condenação à morte. Em termos de negociação, essas cenas mudam o objeto da conversa. Sai a certeza total, entra a avaliação graduada de confiabilidade. A cena da mulher da janela é talvez a mais sofisticada do ponto de vista argumentativo. O jurado 9 percebe as marcas dos óculos no nariz dela, porque observa o mesmo gesto repetido na sala. O jurado 8 então formula a hipótese decisiva. Se ela estava deitada tentando dormir, provavelmente estava sem óculos. Se o assassinato ocorreu num relance, talvez ela tenha visto apenas um borrão. Repare como isso funciona. Não é uma tese espetaculosa, é uma desmontagem modesta e lógica da segurança probatória. A negociação interna do júri anda justamente assim, por reponderação de peso da prova, não por revelação milagrosa. O calor da sala, o ventilador que só depois funciona, a chuva que chega, o jurado do jogo e o monólogo de essa gente também são peças da deliberação. O calor e a clausura tornam todos mais curtos, mais irritados e mais propensos a atalhos. O jurado do beisebol expõe a pressa como falso argumento. E o discurso preconceituoso do jurado 10 tem efeito paradoxal. Ao falar demais, ele revela o fundamento ilegítimo de muitos votos apressados e produz um isolamento moral. Negociar, ali, deixa de ser apenas disputar versões dos fatos e passa a ser também separar argumentos juridicamente aceitáveis de argumentos contaminados por conveniência ou viés. A lembrança da foto do filho costuma ficar muito forte em quem vê o filme, e ela resume bem o final do jurado 3, ainda que o ponto mais sólido do arco dele esteja documentado no texto por outra via. A história dolorosa do filho e o colapso emocional quando o grupo para de premiar sua raiva e exige razões. Em muitas análises didáticas, a foto rasgada aparece como a materialização visual dessa ferida. O juridicamente relevante para sua apresentação é o seguinte: a última resistência à absolvição não é probatória, é emocional. O jurado 3 já não está sustentando uma tese, ele está tentando vencer o próprio filho em público. Quando isso fica visível, a negociação muda de eixo e a posição dele desaba. O filme visto do Brasil e do sistema multiportas.
No direito contemporâneo brasileiro, a lógica do sistema multiportas nasce da ideia de que nem todo conflito precisa nem deve receber a mesma forma de tratamento. A referência clássica é o modelo do professor Frank Sander, pensado como um tribunal de múltiplas portas. Após uma triagem qualificada, o conflito é encaminhado ao método mais adequado. No Brasil, essa racionalidade foi incorporada sobretudo pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, e pelo CPC de 2015, que manda estimular conciliação, mediação e outros métodos consensuais. A Lei de Mediação e a Lei de Arbitragem completam esse desenho, enquanto a Justiça Restaurativa ganhou política nacional específica pela Resolução 225. Dentro dessa moldura, o filme se aproxima muito mais da negociação. E aqui é importante precisar o tipo de negociação. Não se trata de uma negociação patrimonial clássica de eu cedo X e você cede Y. Trata-se de uma negociação deliberativa e argumentativa em que os participantes controlam diretamente o resultado, sem terceiro imparcial conduzindo o processo, e em que o objeto negociado é o sentido das provas, o peso dos testemunhos, a legitimidade dos argumentos e, ao fim, os votos. A doutrina brasileira classifica negociação, mediação e conciliação entre as soluções autocompositivas, isto é, aquelas em que as próprias partes mantêm controle da decisão. A literatura de negociação sobre o filme vai na mesma direção ao lê-lo como caso de bargaining, autoridade informal e influência minoritária bem-sucedida. Ele não se ajusta à mediação nem à conciliação. Pela Lei 13.140/2015, mediação é atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, escolhido ou aceito pelas partes, para ajudá-las a construir solução consensual. Pelo CPC, o conciliador também é um terceiro e pode sugerir soluções, sobretudo quando não há vínculo anterior entre as partes. O mediador atua preferencialmente onde há vínculo anterior e trabalha compreensão de interesses e restabelecimento de comunicação. No filme nada disso ocorre. O jurado 8 não é terceiro, não é imparcial no sentido técnico, não está fora da disputa e não facilita a comunicação entre autor e réu. Ele é um dos próprios decisores debatendo com seus pares. Também não é arbitragem, e aqui a distinção precisa ser dita com firmeza porque ela costuma aparecer em prova e em apresentação oral. A arbitragem pela Lei 9.307/1996 só cabe para direitos patrimoniais disponíveis. Além disso, o árbitro é terceiro com poder decisório, juiz de fato e de direito, e sua sentença produz efeitos equivalentes aos da sentença judicial. Nada parecido existe na sala do filme. Não há convenção arbitral, não há terceiro investido para decidir, não há delegação do litígio a um julgador privado, e o assunto é criminal, portanto fora do próprio campo normal de arbitrabilidade. Se a comparação for feita com o tribunal do júri brasileiro, a distância continua grande, porque aqui os jurados são advertidos a não se comunicar sobre o caso e a decisão é tomada por maioria, em regime muito diferente da longa deliberação aberta do modelo norte-americano mostrado no filme. Também não é justiça restaurativa. Pela Resolução 225 do CNJ, a justiça restaurativa envolve, de modo estruturado, participação do ofensor, da vítima, das famílias, da comunidade de facilitadores restaurativos com foco em necessidades dos envolvidos, responsabilização ativa, reparação do dano e recomposição do tecido social. No filme, o que existe é uma deliberação probatória de jurados sobre culpa ou dúvida razoável. Não há encontro restaurativo entre ofensor e vítima, nem construção de reparação, nem foco principal em recompor relações rompidas. O centro narrativo é culpa processual, não restauração. Se eu condensar a tese jurídica da forma mais útil para sua sala, o filme dialoga com negociação porque mostra iguais disputando interpretações, formando alianças, revendo posições e alterando o voto sem terceiro imparcial controlador do processo. A decisão emerge da interação interna do grupo. Em arbitragem, a lógica é outra, as partes levam a controvérsia a um terceiro que decide.
Em mediação e conciliação também existe um terceiro, ainda que sem poder decisório ou com papel apenas sugestivo. Aqui não. Aqui o próprio colegiado negocia. Fechamento para apresentação. As pegadinhas que mais podem cair são estas, e vale decorar por contraste mental. Negociação não é mediação, porque negociação pode ocorrer diretamente entre os envolvidos, sem terceiro. Jurado 8 não é mediador, porque ele não é imparcial nem externo. Ele vota, argumenta e quer convencer. A troca dura de argumentos entre iguais não vira arbitragem só porque há decisão ao final. A arbitragem exige terceiro com poder decisório. Posição declarada não é interesse real. O jurado 7 diz culpado, mas seu interesse real é ir ao jogo. O jurado 3 diz culpado, mas seu interesse profundo é punir, simbolicamente, o próprio filho. O jurado 10 veste a posição de acusação, mas o motor real é o preconceito. E preconceito, pressa, fadiga decisória e projeção emocional não são sinônimos. Podem andar juntos, mas exercem funções diferentes no erro de julgamento. Para fechar em até 1 minuto, eu diria assim: 12 homens e uma sentença se encaixa melhor em negociação porque o que move a história não é a decisão de um terceiro, mas a disputa argumentativa entre os próprios jurados. O jurado 8 não media, não concilia e não arbitra. Ele participa da deliberação como igual, com voto e posição própria. Ao longo do filme, os jurados negociam o valor das provas, reinterpretam testemunhos, revelam interesses ocultos, formam alianças e revisam seus votos. É por isso que o filme dialoga com negociação dentro do sistema multiportas. A solução nasce da interação direta entre os participantes do conflito deliberativo, sem terceiro imparcial com poder decisório. Em arbitragem haveria um árbitro julgando. No filme, quem muda o resultado é a conversa, e a coragem de sustentar a dúvida razoável. Gente, imagina a seguinte cena. É o auge do verão lá em Nova York, isso em 1957. A atmosfera, assim, completamente claustrofóbica, sabe? Nossa, total. Uma tensão absurda no ar. Pois é, a gente tem 12 homens suados, exaustos, trancados numa sala minúscula. E 11 deles acabaram de levantar a mão e votar pela condenação de um garoto de 18 anos. Direto pra cadeira elétrica, né? Isso, exato, sob aquela acusação terrível de ter matado o próprio pai a facadas. O caso parece óbvio, resolvido, a porta já poderia até ser destrancada. Aham. Mas, do nada, apenas um homem levanta a mão, apontando pela inocência, e a tensão simplesmente corta o ar. Como é que uma única pessoa consegue mudar a mente de outras 11 num ambiente tão hostil? Normalmente não consegue, pra ser bem sincero. Faz sentido. Esse cenário, essa sala trancada num dia escaldante, é literalmente a receita perfeita pro caos e pra irracionalidade. Com certeza. A gente tem calor extremo, pessoas com fome, pressa pra ir embora e uma decisão de vida ou morte que precisa ser tomada ali, na hora. É a tempestade perfeita para que os instintos mais básicos tomem as rédeas e a lógica seja, sabe, jogada pela janela. Nossa, sim. Mas a estratégia que esse único jurado dissidente usa para desarmar a sala é exatamente a mesma estratégia que está sendo implantada neste exato momento para tentar salvar o sistema de justiça brasileiro do colapso absoluto. Tá, vamos desempacotar essa história toda, porque a gente está falando de cruzar um dos maiores clássicos do cinema, que é 12 Homens e uma Sentença, com manuais modernos de negociação corporativa. E, claro, a estrutura do novo Código de Processo Civil do Brasil. Exatamente. É uma mistura em tanto. Para o pessoal que acompanha a nossa imersão de hoje, o nosso foco vai ser explorar o laboratório humano dessa sala de júri. E analisando as nossas fontes, fica muito claro que o filme original de 57, que o Sidney Lumet dirigiu, é espetacular. É uma obra-prima. Mas a gente também tem a refilmagem de 1997 do diretor William Friedkin. E os textos apontam diferenças fascinantes na dinâmica do grupo nessas duas versões. Começando pelo protagonista, o jurado número 8. Sem dúvida. Olha, a forma como a dissidência é retratada ali muda tudo. Na versão original dos anos 50, o Henry Fonda entrega uma atuação extremamente firme. Ele é bem seguro, né? Muito. Ele é quase um pilar inabalável de decência moral, desde o primeiro minuto. Ele parece já saber o que precisa fazer.
Já no remake dos anos 90, o Jack Lemmon traz uma abordagem completamente diferente para a coisa. Ele parece mais humano, talvez? Isso, ele interpreta um homem genuinamente angustiado, cheio de dúvidas reais. Ele não tem certeza absoluta da inocência do garoto. Ele apenas se recusa a mandar alguém para a morte sem antes fazer algumas perguntas difíceis. O que é super justo. E além disso, o Friedkin atualizou o cenário inserindo atores negros no júri e uma juíza mulher. Ah, interpretada pela Mary McDonnell, certo? Exato, o que adiciona toda uma nova camada de complexidade sobre quem realmente tem o direito de julgar quem. Nossa, essa sala fechada acaba sendo um microcosmo perfeito da sociedade. E o que me deixou muito intrigada nos artigos de psicologia que a gente está analisando é como o filme destrói aquela imagem clássica da deusa da justiça com os olhos vendados. Sabe, aquela ideia de que o sistema legal é cego, frio, puramente racional. Olha, o que é fascinante nisso tudo é como essa obra de ficção ilustra de maneira brilhante uma teoria acadêmica fortíssima chamada realismo jurídico. Realismo jurídico. Tá. O realismo jurídico basicamente diz que essa imagem do juiz ou do jurado como uma máquina lógica de aplicar leis, bom, é um mito absoluto. A teoria argumenta que fatores extranormativos são muitas vezes o que realmente decide o jogo. Fatores extranormativos, ou seja, coisas que não têm nada a ver com as leis em si, né? Aham, Em outras palavras, se a pessoa dormiu mal ou o que ela comeu no café da manhã. exatamente isso. A racionalidade é a última a entrar em campo. E os nossos materiais trazem um recorte psicológico muito denso sobre as masculinidades e as projeções dentro daquela sala. Tem muito ego ali. Demais. Existe uma hierarquia invisível, um jogo de poder brutal entre aqueles homens. Vamos pegar o jurado número 3 como exemplo. Aquele que é o grande antagonista, né? O cara raivoso. Isso. Ele foi interpretado de forma explosiva pelo Lee J. Cobb, que tinha 47 anos no filme original, e depois pelo George C. Scott, já aos 70 anos no remake. Ele é a personificação do ódio ali dentro da sala. Ele grita, ele ameaça todo mundo. Mas lendo o texto, a gente percebe que ele não tá realmente com raiva do garoto que está sendo julgado, não é isso? Não, ele não tá. O roteiro deixa bem claro que ele tem um filho com quem ele cortou relações após uma briga física bem séria. Ah, entendi. O jurado número 3 está, na verdade, projetando no réu toda a mágoa, a frustração e aquele sentimento de abandono que ele tem em relação ao próprio filho. E o mecanismo psicológico que opera aí é terrível. Deve ser uma cegueira emocional. É o famoso viés de confirmação. Só que é um viés de confirmação emocional pesado. O cérebro dele literalmente passa a filtrar e ignorar qualquer prova que aponte para a inocência do réu. Ele absorve só o que valida a sua necessidade de vingança pessoal. Nossa, é quase como se ele precisasse condenar aquele garoto de qualquer jeito para punir o próprio filho. Perfeito, é bem isso. E a dinâmica de grupo, tipo a pressão de estarem todos juntos ali, parece atuar como um catalisador para outras falhas cognitivas. O jurado número 10 é outro que me deixou chocada. Ah, esse é complicado. Muito. Porque ele não tem um trauma pessoal tão claro igual o número 3, mas ele vota pela condenação baseando-se inteiramente em preconceitos de classe e estereótipos sociais. Aí a gente entra no chamado efeito halo. Só que na sua versão negativa, né? Que alguns pesquisadores chamam de efeito chifre. Efeito chifre? Como assim? É quando a percepção inicial, ruim, que a gente tem de alguém contamina todo o resto. A percepção que o jurado número 10 tem do réu, o fato de o garoto ser pobre, morar numa comunidade marginalizada, isso contamina toda a avaliação que ele faz dos fatos. Ele já entra enviesado. Totalmente. O cérebro dele rotula o menino como um deles, tipo uma ameaça genérica. Ele não escuta os argumentos sobre a faca ou sobre as testemunhas. Ele apenas reage ao próprio preconceito estrutural. Caramba! Lendo sobre a biologia por trás disso tudo, eu não consegui parar de pensar numa situação do nosso dia a dia mesmo. Qual? Tipo, tentar convencer esse júri é basicamente como tentar fazer um grupo de amigos mudar de ideia sobre qual restaurante ir, quando todo mundo já está exausto, preso no trânsito há horas e morrendo de fome. Nossa, excelente analogia. A cortesia e a lógica simplesmente desaparecem, né? A fadiga entra em cena. E é exatamente o que acontece com o jurado número 7 no filme. Ele não se importa se o réu é culpado ou inocente. Ele só quer ir pro jogo. Exato. Ele só quer ir embora porque ele tem ingressos para um jogo de beisebol.
A vida do garoto que se dane. O que você está descrevendo aí é a fadiga decisória. E olha, não é só uma metáfora, tá? É um mecanismo biológico muito real. O nosso cérebro consome uma quantidade absurda de energia do corpo. Aham. Quando a gente está exausto, com calor ou com fome, que é a exata condição daquela sala em Nova York, Uhum. as reservas de glicose caem. O cérebro, para economizar energia, meio que desliga as rotas neurais complexas do córtex pré-frontal. Que é onde a gente faz a análise crítica. Isso, ele desliga essa parte e passa a operar por atalhos. E adivinha qual é o atalho cognitivo de mais baixo custo energético? O preconceito. O preconceito e a aceitação do consenso da maioria é muito mais barato neurologicamente apenas concordar com os outros 11 homens do que investigar as provas do crime. Gente, isso é assustador, porque a vida de um ser humano dependia da reserva de glicose de 12 estranhos. Exatamente. E é aí que o jurado número 8 brilha, né? Porque ele percebe que bater de frente, gritar ou sair chamando os outros de preconceituosos não ia funcionar de jeito nenhum. Ia ter um efeito reverso, inclusive. Com certeza. Em vez disso, ele usa o que a literatura corporativa moderna chama de barganha integrativa. Ele se coloca não como um oponente ali na briga, mas como um mediador informal. Ele separa as pessoas do problema. Perfeitamente observado. Ele nunca vira e diz, tipo, você tá mentindo ou, nossa, você é burro. Ele não ataca ninguém pessoalmente. Ele ataca a certeza que as pessoas têm, não o indivíduo. Ele pega a planta do apartamento, ele analisa o barulho do trem passando, ele questiona se a testemunha que era míope teria tido tempo de colocar os óculos na madrugada. Vai plantando a semente. Vai desconstruindo a narrativa tijolo por tijolo. Ele permite que os outros jurados salvem as próprias aparências ao mudarem de ideia. Ele planta dúvida razoável, sem fazer com que eles se sintam derrotados na discussão. Nossa, e é bem aqui que a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente. Porque no cinema a gente tem esse espaço catártico para o debate, né? A argumentação brilhante do jurado número 8 ganha o palco e vira o jogo. É o poder do roteiro. Pois é. Mas e na realidade brasileira? Porque as nossas fontes fazem um paralelo profundo com o Tribunal do Júri aqui no Brasil. E a estrutura é radicalmente diferente daquela sala esfumaçada americana. Sabe que isso levanta uma questão super importante. O abismo entre a ficção de Hollywood e o chão de fábrica da justiça penal no Brasil é gigantesco. Imagino. Primeiramente, o júri brasileiro não julga qualquer crime grave. Ele é reservado constitucionalmente apenas para crimes dolosos contra a vida. Tipo homicídio? Basicamente isso. Homicídios, infanticídios, induzimento ao suicídio e aborto. E em vez de 12 jurados que precisam chegar a uma unanimidade, nós sorteamos apenas 7. 7 jurados? E como é a votação? A decisão se dá por maioria simples, ou seja, 4 votos a 3 já decidem o destino do réu. Mas a maior diferença de todas, a mais impactante para a psicologia do processo, atende pelo nome de princípio da íntima convicção. Íntima convicção. Pera, como isso funciona na prática? Porque pelo que os textos detalham, os jurados brasileiros são simplesmente proibidos de debater o caso entre si. A lei obriga eles ao silêncio. É isso mesmo? Exatamente isso. É chocante para muita gente, mas nos Estados Unidos, a deliberação em grupo é o coração do sistema. Aqui no Brasil, não. No final do julgamento, o juiz togado formula umas perguntas que a gente chama de quesitos. Tá. Por exemplo, ele pergunta, o réu desferiu o golpe de faca. Aí os 7 jurados recebem cédulas opacas escritas sim e não. E o oficial de justiça passa recolhendo os votos numa urna. Totalmente secreto, então. Totalmente. O jurado não fala com os colegas na sala secreta, ele não redige um texto, ele não precisa explicar o porquê de ter escolhido condenar ou absolver alguém, ele vota apenas de acordo com a própria consciência. A tal da íntima convicção. Gente, mas espera um pouco. Isso soa incrivelmente perigoso. Por quê? Olha, se a gente acabou de estabelecer que os seres humanos operam com viés de confirmação, fadiga decisória e preconceitos brutais, como aquele efeito halo lá do jurado 10, se não tem debate, o voto é mudo, a gente não perde justamente a chance de ter um jurado número 8 questionando as coisas na sala? É um ótimo ponto. A gente não tá, meio que estruturalmente, dando um passe livre para que um jurado número 10 da vida, cheio de estereótipos, mande alguém para a prisão sem nunca precisar justificar a lógica dele para ninguém? Olha, esse é um dos maiores e mais quentes debates na academia jurídica hoje em dia. Muitos juristas e pesquisadores
fazem exatamente essa crítica que você acabou de fazer. Faz todo sentido ser criticado. Eles argumentam que a ausência de fundamentação e essa soberania dos vereditos criam uma caixa preta. Torna muito difícil para a sociedade fiscalizar se uma decisão foi baseada mesmo nas provas técnicas do processo ou se foi baseada num raciocínio totalmente irracional e racista, por exemplo. Um voto cego meio que blinda o preconceito, né? Exatamente. Mas então, por que o sistema é desenhado dessa forma? Qual é o contraponto a essa crítica toda? O contraponto histórico, que foi inclusive referendado pelas reformas da lei lá em 2008, defende que essa é a essência mais pura de ser julgado pelos seus pares. Tá. A ideia é que o cidadão comum possa julgar de acordo com a realidade social da rua, usando o seu próprio senso de justiça e equidade, sem estar amarrado àquela frieza técnica da lei. Mas e o perigo de não se justificar? Aí entra o ponto mais sensível. O sigilo e o silêncio são ferramentas de proteção. Imagina um jurado comum, morador de uma comunidade, que precise julgar um líder de uma facção criminosa local. Nossa, é verdade. Pois é, se ele tiver que justificar o voto dele em voz alta, ou redigir uma sentença que vai ser lida em plenário, ele pode sofrer retaliações severas contra a própria família. O silêncio, portanto, é o que garante a independência do jurado para ele votar sem medo. Uau! É um paradoxo formidável. O mesmo silêncio que protege o cidadão comum de represálias pesadas é o silêncio que pode acobertar um julgamento super preconceituoso. Exatamente, é uma faca de dois gumes. Mas vamos dar um passo atrás e sair dessa esfera criminal para olhar a estrutura do sistema de justiça no Brasil como um todo. Porque o nosso material de base traz um dado estatístico que, olha, é difícil de digerir. O número de processos, né? Sim! O Brasil tem mais de 100 milhões de ações judiciais em tramitação. 100 milhões! A percepção geral é de que o modelo adversarial, que é aquele formato de gladiadores onde as partes entram numa arena judicial para um ganhar e o outro ser destruído, esse modelo faliu completamente. Totalmente colapsado. A gente tem um judiciário gigantesco que virou um gargalo de burocracia e lentidão e que frequentemente não entrega a paz social. Só entrega um monte de sentenças que ninguém consegue cumprir no final. E se a gente conectar isso com o cenário geral do país, a gente percebe que o sistema entrou em colapso não apenas por falta de juízes, mas por uma falha profunda na nossa cultura de comunicação. A gente gosta de uma briga, né? O brasileiro foi treinado para litigar por qualquer coisinha. Vai para o tribunal. No entanto, os manuais processuais que a gente está analisando apontam para uma revolução silenciosa, mas incrivelmente poderosa, que vem ganhando força. Que é a justiça multiportas. Exato. A partir de resoluções do CNJ lá em 2010 e depois com a adoção do novo Código de Processo Civil de 2015, o Brasil abraçou oficialmente esse conceito criado pelo professor Frank Sander, de Harvard. O conceito da justiça multiportas. Sabe que o conceito da justiça multiportas foi muito abstrato para mim na primeira leitura, mas aí, lendo as cartilhas de mediação, uma imagem se formou na minha cabeça. E eu acho que quem nos escuta vai entender certinho. Conta aí. Parece muito com a dinâmica de um grande aeroporto moderno. Imagina a cena. A pessoa chega no aeroporto esgotada, carregando a sua mala super pesada, que representa o seu conflito, a sua angústia, o seu processo. Exato. E no modelo antigo de justiça, não importava o tamanho da sua mala ou para onde você queria ir. O sistema simplesmente pegava todo mundo, colocava na mesma fila quilométrica e jogava todo mundo no mesmo avião lotado. Que seria a ação judicial tradicional. Isso, um voo super turbulento que ia demorar, sei lá, no mínimo uns 5 anos para pousar. Nossa, perfeito. Mas agora, nesse saguão do aeroporto da Justiça Multiportas, existe uma triagem inteligente logo na entrada. Uma mudança de paradigma. Sim. O Estado vira para a pessoa e diz: calma, para onde você precisa ir? Se for um divórcio doloroso com filhos envolvidos, a pessoa é direcionada para o portão 1, que é o portão da mediação. Se for uma briga técnica de trânsito ou a cobrança de uma fatura de cartão de crédito, ela vai para o portão 2, a conciliação. Que é mais objetiva, né? Exato. Se for um contrato bilionário entre duas multinacionais, portão 3, a arbitragem privada. E apenas em último caso, se nenhuma dessas portas funcionar ou se tiver uma violação de direitos fundamentais que não dá para abrir mão, a pessoa embarca pelo portão 4, que é a jurisdição estatal clássica lá com o juiz dando uma sentença.
Olha, essa sua analogia é perfeita, porque ela ilustra bem a transição de uma cultura de sentença para uma cultura de pacificação. Bem mais humano. Sim, o judiciário deixa de ser o dono da decisão e passa a ser um arquiteto de resoluções de disputas. E você mencionou uma diferença crucial aí no seu exemplo do aeroporto, que, olha, confunde muita gente até hoje. A diferença entre mediação e conciliação. Exatamente. A diferença técnica e prática entre as duas. As fontes fazem questão de separar bem as duas coisas. E a linha divisória principal parece ser a existência ou não de um relacionamento prévio entre as pessoas, né? Essa é a regra de ouro do novo Código de Processo Civil. A conciliação é indicada para conflitos objetivos, onde não existe vínculo duradouro anterior. Como aquela batida de carro no trânsito. Exatamente o exemplo que você deu. Uma batida de carro ou uma dívida no banco, as partes não têm interesse nenhum em conviver depois daquilo. Elas só querem resolver o dano material e ir embora. Ninguém vai virar melhor amigo do cara que bateu no seu carro. Pois é. Então, nesse cenário, o conciliador tem uma postura mais ativa. Ele pode sugerir soluções, propor descontos, dar ideias de parcelamento da dívida. Tá, e a mediação? Já a mediação é um universo completamente diferente, muito mais delicado. Ela entra em cena quando existe um vínculo anterior forte. Famílias, ex-cônjuges, vizinhos, que, querendo ou não, vão continuar sendo vizinhos, ou sócios de uma empresa. Onde a relação vai ter que continuar de alguma forma. Isso. O problema ali não é apenas o dinheiro ou o contrato, mas é a quebra da comunicação e da confiança ao longo do tempo. E é por isso que o mediador é proibido de dar palpites. Sério? Ele não pode dar uma sugestão? Não pode. O trabalho dele é usar a escuta ativa e o teste de realidade para meio que limpar as emoções tóxicas da conversa, ajudando as próprias partes a encontrarem a saída por elas mesmas. Isso faz todo sentido, porque numa briga de família, por exemplo, se um terceiro disser o que eles devem fazer, ninguém vai cumprir no dia seguinte, né? O acordo não se sustenta. De jeito nenhum, vira letra morta. Mas os textos também trazem um desafio gigantesco quando a gente fala das audiências de conciliação nos tribunais. Como é que se equaliza as forças numa mesa de negociação quando a gente tem litigantes completamente desproporcionais? O problema é de Davi contra Golias. Isso. Porque, de um lado, a gente tem o que a doutrina chama de litigantes repetitivos. A União, o INSS, grandes operadoras de telefonia, bancos, basicamente robôs corporativos e burocráticos que lidam com dezenas de milhares de processos iguais todos os dias. E do outro lado da mesa está o litigante ocasional. O cidadão comum que está apavorado ali, talvez lutando pela concessão da única aposentadoria dele por invalidez ou por um remédio oncológico caríssimo que o Estado se nega a fornecer. Como é que equilibra isso? Essa assimetria de poder, de dinheiro e de informação é, sem dúvida, o maior calcanhar de Aquiles do sistema atual. É muito injusto. O cidadão ocasional está com um nível de estresse altíssimo na audiência, enquanto para o advogado do banco ou do INSS, aquele é só mais um processo numa pilha de 1000 que ele tem para olhar naquela tarde. Pois é. E é exatamente por isso que os manuais de capacitação de mediadores no Brasil ensinam as chamadas técnicas de ouro. E sendo bem franco, essas ferramentas poderiam e deveriam ser usadas por qualquer pessoa na vida cotidiana. Eu concordo plenamente. E a primeira grande técnica que eu anotei aqui é separar as pessoas do problema, focando nos interesses reais da pessoa e não nas posições que elas declaram na mesa. É o velho ditado do duro com o problema, mais leve com a pessoa. Exato. E tem uma outra técnica que me marcou bastante nas leituras. É a tal da conotação positiva ou recontextualização. Como que isso funciona na prática de uma mesa de mediação, assim, mais pesada? Olha, a conotação positiva é basicamente a arte de traduzir o ressentimento em necessidade. Traduzir ressentimento em necessidade. Interessante. Imagina que numa mediação de divórcio super tensa, uma das partes aponta o dedo e grita: ele é um irresponsável, um caloteiro inútil, que não quer pagar o colégio das crianças. Nossa, pesou o clima. O mediador treinado, ele não ignora esse ataque, mas ele traduz a emoção contida ali. Ele vira para a pessoa que gritou e devolve de forma neutra. Como ele fala? Ele diz assim: então, o que eu estou ouvindo é que a segurança financeira e a educação de qualidade para os seus filhos são prioridades absolutas para você na construção desse acordo. Tá correto? Uau!
É como tirar o veneno da frase, mas manter o assunto principal ali intacto na mesa. Exato, a ofensa foi removida da sala, mas o interesse legítimo, que é garantir o pagamento da escola, foi preservado e colocado no centro para ser resolvido. Genial. E combinando isso com o brainstorming de ganho mútuo, né, que é a criação livre de opções onde os dois lados cedem um pouco para que todos ganhem lá na frente, a gente volta exatamente para a postura do jurado número 8. O ciclo se fecha perfeitamente. Ele aplicou essas ferramentas meio que instintivamente naquela sala abafada em 57, décadas antes de Harvard escrever qualquer manual sofisticado sobre o assunto. Tá, mas então o que tudo isso significa no fim das contas? O que você acha? Eu acho que significa que, seja analisando a ficção dos anos 50, com 12 homens prestes a decidir o destino de uma vida, ou examinando o complexo maquinário do judiciário brasileiro lutando para desafogar milhões de processos, a resposta nunca esteve em construir muros mais altos, né, ou criar argumentos mais agressivos. De forma alguma. A verdadeira engrenagem da justiça é a capacidade humana de sentar à mesa. É ter a paciência para aplicar essa escuta ativa e, principalmente, de ter a coragem colossal de questionar as próprias certezas e abrir mão do orgulho, sabe? O litígio de combate incinera pontes. A mediação as reconstrói, tijolo por tijolo. Olha, belíssima conclusão. E para deixar como pensamento final, tem um último ponto bastante provocativo nos nossos materiais que merece ficar ressoando na mente da nossa audiência, seja aí no trânsito, no banho, lavando a louça. Manda. O que é? A gente falou muito aqui sobre negociação humana, os limites do cérebro, calor e empatia, mas os textos mais recentes e as novas tendências discutem a ascensão avassaladora da ODR. ODR? Isso, a Online Dispute Resolution. Com esse gargalo infinito de processos, o futuro muito próximo da justiça multiportas aponta para a resolução de disputas em plataformas digitais, muitas delas guiadas por inteligências artificiais. Nossa, robôs julgando ou mediando processos? É o caminho. A IA vai analisar volumes absurdos de jurisprudências em segundos e sugerir ou, quem sabe, até impor acordos para desafogar o sistema. Ok, isso é muito eficiente, mas também me dá um certo frio na barriga. E deve dar mesmo, porque a grande reflexão que fica é a seguinte: se a gente terceirizar a pacificação social para algoritmos de IA, como é que a gente vai codificar a empatia? Pois é. Como é que se programa a flexibilidade e a nuance da dúvida razoável em linhas de código binário? Será que o algoritmo de amanhã vai ter a sensibilidade transformadora e a paciência de um jurado número 8? Ou será que ele vai para o caminho mais fácil? Exato. Ou será que a inteligência artificial, que no fim do dia é treinada a partir dos dados do nosso próprio passado, cheio de falhas, não iria apenas escalar em massa, de forma assustadoramente eficiente, os preconceitos ocultos do jurado número 10? Uau! Gente, essa é daquelas perguntas que dão frio na espinha de verdade, só de tentar imaginar a resposta. Com certeza. É um alerta para o futuro. Bom, fica aqui a nossa reflexão. Para o pessoal que acompanhou a gente até agora, da próxima vez que uma discussão acalorada surgir, seja numa reunião de trabalho, no grupo da família ou onde for, lembrem-se daquela sala suada lá em Nova York. Respira fundo antes de falar. Isso, respira fundo, abaixa a guarda e tenta, de verdade, focar no problema e não em atacar as pessoas. Às vezes, ser a única pessoa na sala a fazer uma pergunta, a levantar a mão em favor da dúvida e quebrar o clima de tensão é exatamente o que salva o dia. O nosso mergulho fica por aqui. Foi excelente. Um grande abraço, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Bom, só para quem está ouvindo ter uma ideia do tamanho do problema, neste exato segundo, a gente tem mais de 100 milhões de processos ativos tramitando no Brasil. Nossa, é um número quase surreal, né? É um absurdo. 100 milhões. Tipo, se o judiciário fosse uma máquina de verdade, as engrenagens estariam vermelhas, derretendo, sabe? Prestes a explodir mesmo. Com certeza. Com esse volume, aquela ideia romântica de fazer justiça no tempo certo vira uma impossibilidade matemática, na real. Exato. E é por isso que hoje o nosso mergulho profundo vai focar justamente nisso, nessa revolução meio silenciosa que está tentando apagar esse incêndio todo. Uma revolução que, exige uma mudança de mentalidade gigantesca. Tanto para quem
opera o direito quanto para o cidadão comum que está lá na ponta. Aham. A gente está falando da transição de um sistema que sempre foi focado no embate, sabe? Aquilo que o pessoal chama de cultura da sentença. Para uma cultura da paz, certo? Isso, exatamente. O tribunal deixando de ser aquele campo de batalha tradicional para virar um espaço focado no diálogo, na construção de consenso. E para quem acompanha a gente e entendeu o peso dessa transformação, nós reunimos um material bem diversificado hoje. Muito rico, por sinal. Demais. Tem desde um ensaio sobre o clássico do cinema 12 Homens e uma Sentença, até uma monografia sobre os ritos do Tribunal do Júri. E a gente também vai usar um manual de mediação real da Justiça Federal, além de uma análise jurídica do portal Migalhas sobre o Código de Processo Civil de 2015. A missão não é só olhar para a teoria, é tentar entender como essa engrenagem roda na prática, principalmente quando uma pessoa comum precisa peitar a estrutura gigantesca do Estado. E bom, o ponto de partida ideal para desconstruir esse sistema tradicional é olhar para a nossa própria necessidade de certezas, né? Como assim? Historicamente, a gente foi condicionado a ver a justiça como algo quase cirúrgico. Tipo, alguém tem um problema, entra com um monte de papelada. E o Estado analisa tudo de forma fria, né? Isso, o juiz bate o martelo e diz: este lado tá certo, aquele tá errado. É aquele conforto da resposta da binária. Vencedor de um lado, perdedor do outro. Exato. Mas o problema é que no centro de tudo isso tem seres humanos julgando outros seres humanos. E não tem absolutamente nada de frio e calculista nisso, né? Nada. E é aí que entra a análise daquele filme, o 12 Homens e uma Sentença, que é perfeita para ilustrar isso. Nossa, esse filme é uma aula. E as fontes trazem análises tanto do original de 57, do Sidney Lumet, quanto daquele remake de 97. Sim. A premissa é bem famosa. São 12 jurados trancados numa sala super abafada. Uma verdadeira panela de pressão. Total. E eles precisam decidir se um garoto de 18 anos vai para a cadeira elétrica por ter assassinado o pai. E o brilhantismo das análises é como elas mostram que a imparcialidade é quase um mito ali dentro, né? É, porque o processo exige uma análise puramente técnica das provas. Mas dentro daquela sala, o que a gente vê é um desfile de motivações ocultas. Que não tem nada a ver com o crime. Zero. O exemplo clássico que as fontes citam é o jurado número 7. Ah, o cara do beisebol. Esse mesmo. A postura dele, a deliberação inteira, não tem nada a ver com buscar a verdade. Ele só tá com pressa porque tem ingressos para um jogo. Caramba, a vida do réu vale menos que o horário de um jogo de beisebol. É aterrador. Ele só quer ir embora. E o buraco é bem mais embaixo quando a gente olha para o jurado número 3, né? Que é o grande vilão da história. Aquele pai que grita por condenação desde o primeiro minuto. Exato. O especialista na análise destrincha isso muito bem. Ele é a personificação da projeção psicológica. Ele entra com aquela ideia fixa de que jovens não têm respeito, que precisam ser punidos com rigor máximo, sabe? Aham. Mas aí a tensão vai subindo e fica óbvio que a raiva dele não é contra o garoto que está sendo julgado. É uma vingança pessoal deslocada. Ele tem uma relação destruída com o próprio filho. Que abandonou ele, né? E isso, o filho abandonou ele depois de anos de brigas. Então, na real, ele não está julgando o caso. Ele está usando a sentença para punir simbolicamente o filho. As emoções engolem completamente o processo legal. E o único freio para esse caos todo é o jurado número 8, que começa a plantar dúvida razoável na cabeça dos outros. E tem um detalhe nas fontes que me chamou muita atenção sobre o remake de 97. O peso da representatividade ali. Muda essa dinâmica toda. Coloca atores negros no júri e traz a Mary McDonnell para o papel da juíza. E isso não é só um detalhe estético, né? Isso aprofunda muito o debate sobre vieses. Com certeza. Porque quando você tem um grupo homogêneo julgando alguém de uma realidade marginalizada, a falta de empatia rola solta. Fica muito fácil aplicar estereótipos. Então, trazer diversidade não é só inclusão. É um mecanismo técnico para tentar neutralizar os pontos cegos culturais. Para evitar que o preconceito acabe ditando uma sentença de morte. Mas para aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui só por um segundo. Manda. A gente sabe que o ser humano falha, que tem preconceito, que julga com fome, com raiva, com pressa. Mas não foi exatamente por isso que o nosso sistema tradicional foi criado de um jeito tão absurdamente rígido? Como assim?
Tipo, cheio de formalidade, rito solene, prazo inflexível, aquele monte de jargão. Tudo isso não é uma armadura para proteger a gente de um tribunal emocional igual do filme? Olha, a intenção histórica foi essa, sem dúvida. O formalismo nasceu para evitar a arbitrariedade do Estado. Certo. Só que o problema estrutural hoje é que esse excesso de formalidade não eliminou o fator humano. Não. Não, ele só mascarou. Ele criou uma barreira burocrática enorme que afasta as pessoas do problema real. Entendi. Naquela monografia sobre o tribunal do júri, fica claro que o juiz tradicional profere uma decisão que o direito chama de heterocompositiva. Ou seja, uma decisão que vem imposta de cima para baixo? Exatamente. Alguém de fora decide. E o grande calcanhar de Aquiles dessa decisão é que ela encerra o processo no papel, mas quase nunca resolve o conflito sociológico por trás. O ressentimento continua. Fica até pior. As partes saem do fórum se odiando muito mais. E essa cultura de embate que levou o Brasil até aqueles 100 milhões de processos entupindo as prateleiras. Um modelo financeiramente e humanamente insustentável. O que nos leva para a grande virada de chave do episódio. Quer dizer, do nosso mergulho de hoje. Se a sentença imposta não está dando conta, qual foi a alternativa real? A alternativa foi abrir novas portas. Literalmente. Isso vem lá dos anos 70, né, de Harvard. Isso mesmo. Um professor chamado Frank Sander cunhou o termo justiça multiportas. E as fontes explicam isso com uma metáfora visual muito boa. Se a gente conectar isso com o cenário maior, imagina o saguão de um fórum. Em vez de ter só um corredor comprido que vai dar na sala do juiz... Para ele dar a martelada final. Isso. Em vez disso, o sistema tem várias portas. Tem a porta da conciliação, a da mediação, a da arbitragem e só por último a do litígio clássico. Você direciona o problema para a porta certa. E o Brasil comprou essa ideia. Legalmente, sim. Começou com a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que foi a semente. E aí veio a grande pancada, que foi o Código de Processo Civil de 2015, o novo CPC. O artigo 3º e o 334 mudaram a regra do jogo. Eles tornaram obrigatória a tentativa de conciliação ou mediação. Tem que tentar o acordo antes de ir para a briga. Exato. E claro que uma mudança desse tamanho gerou muito atrito, né? O artigo do Migalhas aborda muito essas falsas premissas que surgiram na época. É tipo a ideia de que o judiciário estava com preguiça e queria terceirizar o trabalho. Ou o pânico da advocacia, achando que ia perder dinheiro se os casos fossem resolvidos rápido. O que é uma falácia total pelo que as fontes mostram. Absoluta. O próprio Código de Ética da OAB diz que é dever do advogado estimular a conciliação. Os honorários são garantidos do mesmo jeito. Sim. Isso prova que advogar não é só brigar no tribunal. Advogar é pacificar também. E com 100 milhões de processos, essa justiça multiportas não é só uma teoria bonita. É questão de sobrevivência. Sem dúvida. Mas olha, fazer acordo entre vizinhos sobre o muro de casa é uma coisa. Aí que tá. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante no material. É o verdadeiro teste de fogo. Sim. Como é que esse sistema de paz funciona quando um dos lados da mesa é o Estado? A máquina mais poderosa do país. A gente está falando da Justiça Federal, né? Exato. Ação previdenciária contra o INSS, treta sobre financiamento da casa própria com a Caixa Econômica, processo para conseguir remédio caro do SUS. A simetria de poder é muito brutal nesses casos. De um lado você tem o ente público cheio de recurso, procuradores aos montes. E do outro lado, um cidadão que muitas vezes está numa vulnerabilidade extrema. E isso levanta uma questão importante, porque por décadas o Estado usou um escudo chamado de mito da indisponibilidade do interesse público. Esse nome é complicado, traduz para quem está ouvindo. Basicamente era a desculpa perfeita. O procurador dizia, olha, eu não posso fazer acordo com você, cidadão, porque o dinheiro não é meu, é do povo. Então eu tenho que recorrer até a última instância para defender cada centavo. Isso. Mas a justiça multiportas vem mostrar que interesse público não quer dizer ser irredutível. Porque às vezes o interesse público é fazer um acordo estratégico hoje para não gastar milhões num processo que vai durar 20 anos. Ou dispor de um recurso para garantir um direito fundamental, tipo vacina ou moradia. E o exemplo prático disso nas fontes é simplesmente incrível. O caso do aeroporto de Guarulhos. Nossa, esse caso é um divisor de águas. Para quem não conhece, a Infraero precisava expandir o aeroporto e propôs 348 ações de desapropriação numa comunidade de baixa renda
que ficava no entorno. No modelo antigo da cultura da sentença, sabe o que ia acontecer? O juiz ia dar 348 canetadas e mandar a polícia expulsar todo mundo de lá. Exato. O direito ia ser cumprido no papel, mas a tragédia social ia ser gigantesca. Mas não foi o que rolou. O judiciário atuou como um verdadeiro designer de soluções de disputas. Eles viram que dar uma indenização michuruca não ia resolver a vida daquelas pessoas. Ia só criar a população de rua. E aí como foi a mecânica disso? O juiz, em vez de intimar as famílias, fez reuniões interinstitucionais. Colocou na mesma mesa a Infraero, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Caixa Econômica. A Caixa entra aí por causa do programa habitacional, né? Isso. Eles desenharam a solução antes de chamar o povo. Cruzaram o problema da desapropriação com o programa Minha Casa Minha Vida. Cara, isso é genial. Quer dizer, quando as pessoas finalmente foram chamadas, o Estado não estava lá para expulsar ninguém. O Estado estava dizendo, a gente precisa dessa área, mas já tem um apartamento garantido para sua família ali no outro bairro. E o resultado disso foi surreal. 100% de acordos nas audiências. Ninguém ficou na rua. É a justiça deixando de julgar papel para resolver um problema humano real. Certo, mas aí a gente precisa descer para o nível micro para entender como funciona essa mesa de negociação. Porque neutralizar esse desequilíbrio todo exige ferramentas muito específicas. Por exemplo, tem uma diferença enorme entre um mediador e um conciliador no novo CPC, não tem? Tem sim, e é uma distinção muito importante. O mediador atua naquelas situações onde já existe um vínculo prévio entre as pessoas. Tipo um divórcio, disputa de empresa familiar. Exato, onde o relacionamento vai continuar depois do processo. O foco dele não é sugerir valor, é restabelecer a comunicação que quebrou. Já o conciliador é diferente. O conciliador entra onde não tem relação prévia. Uma batida de carro, uma briga previdenciária no INSS. Ele é muito mais ativo, pode sugerir soluções, valores. A meta é só resolver a questão objetiva. E tem um detalhe no Manual de Mediação da Justiça Federal que eu achei fascinante. O ambiente físico. A quebra da simbologia, né? É. Quando a gente pensa num fórum, imagina aquele juiz lá no alto do estrado, vestido de toga, olhando todo mundo de cima. E uma mesa retangular enorme onde as partes ficam se encarando como inimigos. Mas nas sessões consensuais, eles tiram o estrado, colocam mesas redondas. Isso fisicamente quebra a hierarquia e aquele antagonismo todo. Coloca todo mundo no mesmo nível de olho. Mas não é só a mesa que garante a segurança, né? Tem os pilares éticos da coisa toda. Sim, princípios fundamentais. O primeiro de todos é a confidencialidade. O famoso o que acontece na sala, fica na sala. Salvo confissão de crime público. É isso aí. O que se fala ali não pode ir parar na sentença se o acordo não der certo. Isso dá liberdade para a pessoa negociar sem medo de produzir prova contra si mesma. E tem também a questão da decisão informada. Essencial, principalmente contra o INSS. A pessoa não pode assinar um papel para se livrar do problema sem saber o que está fazendo. Ela tem que entender exatamente do que ela está abrindo mão. Isso garante um empoderamento. Você devolve o poder de decisão para a própria pessoa. Tira da mão do juiz. Mas olha, lendo isso, me surgiu uma provocação forte aqui. Diga. O manual fala o tempo todo sobre informalidade. Mas vem cá. Informalidade não soa perigoso quando você está negociando com a máquina do governo? Não corre o risco de virar uma bagunça de corredor, onde o mais forte massacra o mais fraco por falta de garantia legal? Olha, essa é uma dúvida muito comum, mas as fontes explicam um conceito brilhante chamado formalismo de forma breve. Formalismo de forma breve? Como assim? Em inglês, o pessoal estuda como short form formalism. Informalidade aqui não quer dizer que não tem lei ou falta de devido processo legal. Ah, tá. Significa focar no que interessa, nos interesses das partes, e não na burocracia, naquele latim chato que ninguém entende. Cria um ambiente flexível e seguro, mas o juiz ainda está lá supervisionando. Se o acordo for abusivo contra o cidadão, o juiz não homologa. Entendi. Tem uma rede de proteção invisível. Exato. Então, para a gente amarrar todas essas ideias, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a jurisdição tradicional, quando dá uma sentença pesada, até resolve a disputa no papel, mas frequentemente só intensifica o conflito sociológico.
Gera mais ressentimento. Muito mais. E o sistema de justiça multiportas, que ganhou força com o CPC de 2015, não é só um truque de gestão para limpar aquelas prateleiras com 100 milhões de processos. Lendo as fontes, fica claro que é, na verdade, um resgate do preâmbulo da Constituição de 88. A promessa de construir uma sociedade fraterna, né? Exatamente. Uma sociedade onde o próprio Estado desce do pedestal, senta numa mesa redonda e aceita dialogar com o cidadão vulnerável de igual para igual. É uma mudança de paradigma tremenda. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa para quem acompanhou a gente até aqui. Qual? Se o próprio Estado brasileiro, que é uma máquina gigantesca, pesada e historicamente travada, está percebendo que ter empatia, dialogar e buscar um consenso dá muito mais resultado do que o embate e a força bruta de uma sentença, o que isso diz sobre como a gente deveria estar resolvendo os nossos próprios conflitos do dia a dia, lá fora dos tribunais? Fica a reflexão.